Bom, então, hoje vamos começar a segunda semana e última desse curso, né? Tratando de algumas ideias gerais sobre métodos de teoria de perturbação em termos de integrais de trajetória. É isso que a gente vai fazer, talvez hoje e amanhã, certo? Muito bem. Teoria de perturbação, de fato, é uma floresta, certo? Tropical, né? Um cipoal tremendo, tem inúmeras técnicas e variedades e coisas desse tipo. Então, a gente tem que fazer uma escolha para, talvez, apontar quais são as técnicas relevantes que ocorrem nesse contexto. Deixa eu dizer de saída que eu não conheço nenhum problema, e eu vejo que em todos os livros eles dizem que não existe, tá certo? Nenhum problema em que seja mais conveniente tratar perturbativamente em termos de integrais de trajetória do que em termos da mecânica quântica comum que vocês podem ter aprendido num curso que não tratou de integrais de trajetória. Quer dizer, a teoria de perturbação tradicional para a mecânica quântica é, digamos, muito mais eficiente, certo? Acontece que isso não é bem verdade em teoria de campos. Em teoria de campos, quer dizer, praticamente, a linguagem corrente atualmente é teoria de perturbação baseada em integrais de trajetória, certo? Então, um bocado das coisas que a gente discute, o que os livros tendem a discutir de teoria de perturbação em relação a integrais de trajetória, é uma espécie de paródia na mecânica quântica da teoria dos campos, certo? Então são coisas meio absurdas, tá certo? Que a gente nunca calcularia num problema de mecânica quântica. Mas nós vamos tentar, quer dizer, o que eu vou tentar fazer é pegar uma expansão perturbativa padrão que ocorre na mecânica quântica e mostrar como é que a gente implementa isso em termos de integrais de trajetória e mostrar que objetos que aparecem e técnicas para calcular esses objetos. Resulta que isso poderia ser útil no contexto da mecânica quântica. Acontece que não é no sentido que existem outras técnicas mais eficientes, mas certamente as mesmas técnicas são as que se usam no contexto de teoria de campos. Então, ela tem uma certa utilidade aprender isso, talvez, num contexto mais familiar, para depois ir para o contexto mais geral, certo? Mais complicado. Então, vamos começar montando um esquema geral de perturbação que a gente vai tentar traduzir depois para a linguagem de integrais de trajetória. Quer dizer, eu vou começar com uma newtoniana, que é um operador, tá certo? Que, como sempre, tem uma parte que eu supostamente sei tratar, H0, e se eu estou pensando em eventualmente fazer integrais de trajetória, isso daí deve ser uma newtoniana que leva que está associada a uma lagrangiana que é quadrática, certo? Quer dizer, para dar uma integral de trajetória gaussiana, senão eu já não calculo, certo? Então, muito bem. E além disso, eu tenho um potencial adicional, vamos dizer V de Q, certo? Eu vou dizer que H0, por simplicidade, para fixar as ideias, 1 grau de liberdade, P2 sobre 2M, mais um V0 de Q. Certo? A coisa mais complicada que eu sou capaz de tratar exatamente em integrais de trajetória desse tipo é um V de Q quadrático, que é um oscilador harmônico. Certo? Mas aí eu sei calcular. Muito bem, mas eu quero resolver esse problema aqui. Isso daqui, em termos lagrangianos, isso aqui está associado classicamente a uma lagrangiana que eu posso escrever como L0 menos esse V de Q, tá certo? Agora é uma lagrangiana clássica, se vocês quiserem, e esse L0 vai ser M sobre 2 Q ponto ao quadrado menos V0 de Q. Certo? Então, esse é o problema perturbativo. Eu quero resolver isso, mas eu sei resolver isso e eu quero, então,
fazer alguma expansão em ordens de V, dizendo que V, em algum sentido que a gente pode discutir, eventualmente é pequeno depois, tá certo? Muito bem. O contexto em que a gente vai trabalhar é um contexto dependendo do tempo, como a gente está trabalhando o tempo todo, tá certo? Então, a equação que eu vou tentar resolver é a equação de Schrödinger dependendo do tempo, certo? Então, eu vou escrever ela assim. Aqui eu tenho T é o vetor de estado dependendo do tempo. Isso aqui é a Hamiltoniana H completa T, certo? Essa é a equação que eu quero resolver, certo? Muito bem. Eu não sou capaz de resolver isso, digamos, mas então eu sou capaz de resolver isso com H0 e quero fazer, então, uma expansão, quer dizer, uma expansão do T em potências de V. Quer dizer, eu quero aproximar T usando potências de V. V em primeira ordem, V em segunda ordem, o V, né? O V0 não, o V0 eu sei tratar, eu quero tratar exatamente. Então eu vou usar uma coisa que vocês certamente devem ter aprendido num curso de mecânica quântica usual. Eu vou usar a representação de interação, que é a coisa mais simples, certo? Quer dizer, eu vou começar, então vamos colocar aqui, representação. Em geral, a representação, como vocês estão estudando teoria de grupos, é uma coisa técnica. Então, em vez de falar de representação, é um jeito de descrever as coisas. Então, vamos chamar de descrição de interação, certo? Certo? Então, descrição de interação. Em vez desse vetor T, tá certo? Eu vou introduzir um vetor T-til, que é o vetor T com um propagador aqui, uma propagação para trás no tempo, EIH0T, certo? Aqui não tem menos, certo? Então é como se eu estivesse voltando no tempo do T, mas voltando com H0 só, não com... Isso eu posso definir isso aqui. Isso aqui é um operador unitário bem definido, certo? Então, se eu tenho esse vetor aqui, eu aplico esse operador unitário e tenho esse negócio aqui, certo? Esse é um outro T, certo? A diferença entre os dois T's é uma evolução livre. Quer dizer, livre, quando eu falo livre, é sem esse V aqui, só com H0, certo? Muito bem. Então, eu posso agora tentar escrever essa equação em termos desse objeto aqui. Isso aqui eu posso inverter, certo? Isso aqui é um operador unitário, o adjunto dele é o inverso, então a inversão é muito simples. T é simplesmente E menos I sobre H cortado, H0 T no T-til, certo? Se eu coloco aquilo lá, faço as operações, etc., eu vou descobrir que esse T-til satisfaz, quer dizer, eu quero achar qual é a equação que o T-til satisfaz. Ele vai satisfazer uma equação relativamente, quer dizer, do mesmo tipo, que é o seguinte: d dt desse T-til agora, o H0 de alguma maneira tende a desaparecer, entre aspas, tá certo? E o que vai ficar aqui é só o potencial V numa versão, que eu já vou dizer qual é, dependente do tempo. E aqui tem T-til. Ok? Se não tiver V, esse T-til aqui é independente do tempo. Certo? Por quê? Porque aí ele é o estado inicial. Porque aí essa evolução aqui é o estado inicial evoluído com isso daqui. Se eu evoluo para trás, eu volto para o estado inicial. Certo? Acontece que ele evoluiu com tudo. E eu estou voltando só com H0. Então sobra alguma coisa. Então, não é... né? Então, com T é essa coisa aqui. O que é esse V-til aqui? Esse V-til é o chamado, a versão de interação daquilo lá. Vai ser EI sobre H cortado H0 T, o V de Q, E menos I sobre H cortado H0 T. Tá certo? Então, esse é o chamado operador na representação de interação, que é isso daqui. É ele transformado dessa maneira aqui. Tá certo?
Então, isso tudo é mecânica quântica comum na representação de interação, certo? Qual é a vantagem disso? É porque isso me permite facilmente chegar numa expansão que é aquela que eu vou usar para discutir as coisas, das integrais de trajetória, certo? Isso, por enquanto, não tem nada a ver com integral de trajetória, isso é coisa comum, certo? Muito bem. Então, o que eu faço agora? Eu tenho essa equação que eu vou usar como a minha equação básica agora, certo? Então, eu digo, eu estou trabalhando em termos desse estado aqui, T-til, certo? Então, eu vou definir um operador de evolução para o T-til, tá certo? Eu vou dizer que esse T-til é um operador de evolução útil de T agindo no estado inicial, 0. Certo? Se eu coloco isto aqui, tá certo? Vocês estão vendo o que acontece. IH cortado d dt útil de T no estado inicial, isso daqui vai ser o V til Q de T no T til, outra vez no U de T estado inicial. E isso tem que valer para qualquer estado inicial, certo? Isso tem que valer para qualquer estado inicial, eu posso apagar o estado inicial e tenho uma equação para o operador, certo? Ok? Então, essa é a equação diferencial para esse U de T. Esse U de T satisfaz a mesma equação como função de T, ele satisfaz a mesma equação que o T-til, certo? Porque ele agora é um operador. E como operador, eu preciso da condição inicial. A condição inicial é que esse T aqui, inicialmente, é esse 0. E aqui? Aqui eu tenho que dizer o que o U de T é quando T é igual a 0. Mas se T é igual a 0, quer dizer, não evolui nada. Então, o que eu quero, a condição inicial para o U, é que o U-til de 0 seja 1, o operador 1, certo? Tá? Ele não faz nada. Não evoluiu, então não aconteceu nada. Com isso, é fácil a gente escrever uma equação integral para o U. Certo? Quer dizer, isso não é uma solução, pelo que vocês já vão ver. Eu posso dizer que o U-til de T é igual, condição inicial, 1, tá certo? Aqui eu vou pôr mais 1 sobre IH cortado. Eu vou precisar disso para dar certo esse lado aqui. A integral de 0 a T de V til Q T' U til de T', dt'. Certo? Vejam bem, isso aqui não é uma solução dessa equação, porque tem o U do lado direito, certo? Então é U em termos de U em instantes anteriores. Então é uma equação integral, certo? Que ele satisfaz aquilo lá é fácil ver, é só derivar em relação ao tempo. Esse 1 não faz nada, quando eu derivo aqui em relação ao tempo, veja o que acontece, eu tenho que pegar o integrando calculado em t, que é exatamente o lado direito. Esse IH cortado cancela esse IH cortado aqui, então está tudo certo, né? Então, isso daqui é a equação integral que esse U-til, operador de evolução nessa representação de interação, satisfaz. Por que eu fiz tudo isso? Porque agora dessa equação integral é fácil obter uma expansão em série perturbativa. Tá certo? É só iterar a equação. Certo? Ok? O que vai ser a série? E essa série tem um nome, chama-se a série de Dyson. É uma série de potências de V. Quer dizer, o primeiro termo não tem nenhum V, o segundo tem um V, o terceiro tem 2 Vs, o quarto tem 3 Vs e assim por diante. Então, isso daqui, se eu itero ela vai dar o seguinte: U-til de T vai ser, o primeiro termo é 1. O segundo termo é 1 sobre IH cortado. Esse 1 é um operador, mas tudo bem. Integral de 0 a T dt', tá certo?
V til Q de T', e aqui U de novo. O que eu faço com esse U? Eu começo a usar a mesma equação integral de novo. O primeiro termo do U é 1, então eu ponho 1 aqui. Certo? Ok? Aí eu tenho, então primeiro tem um termo que é só isso. Depois tem um outro termo, que é a mesma coisa, 1 sobre IH cortado, integral de 0 a T dt', V Q T', isso aqui é um operador, tá certo? Eu vou ter agora esse resto aqui, mas esse resto tem outro IH cortado, então fica IH cortado ao quadrado, certo? Mas agora aqui vai ter um U de T', tá certo? Então você tem que pôr aqui T', vai ter um T' aqui, tá certo? Então vai ser integral de 0 a T', integral noutra variável de T duas linhas, V, Q, T duas linhas, U. Mais U, aí eu começo de novo, 1, tá certo? E assim por diante, certo? Então vocês estão vendo como é que isso aqui vai. Quer dizer, o termo de ordem n, tá certo? Vai dar 1 sobre IH cortado a n, tá certo? Agora deixa eu mudar um pouco a notação. 0 a t dtn, tá certo? V, para não ficar enchendo de linhas, porque a gente não... Né? V Q Tn, agora aqui tenho 0 a t n, tá certo? dt n menos 1 v q t n menos 1 até a integral de 0 a t1 v q dt para um pouco, t, aqui tn menos 1, t2, t1, tá certo? V, Q, T1, certo? Enfim. Esse, vocês estão vendo, as integrais, cada uma, a integral em dt1 vai de 0 até o t2, a de t2 vai de 0 até o t3 e a última vai de 0 até o tn. Que tem n integrais aqui, é fácil ver, porque tem dt1, dtn menos 1, dtn, tá certo? Então essa é a série de Dyson, certo? Que é uma expansão em série desse util, certo? Agora a gente tem que... Então, por que eu fiz isso? Porque é isso que a gente vai usar para fazer uma conexão com as integrais funcionais. As integrais funcionais, porém, são coisas que têm que ver com o operador de evolução completo, U, tá certo? Então eu quero uma expansão para o U. O que é o U? Então vamos ver o que é. Vamos olhar isso daqui, tá certo? E isto. O T, o estado da solução completa, alguma coisa, o T vai ser E menos I sobre H cortado H0 T do T til, certo? Eu estou usando isso aqui, certo? Agora o T til eu vou escrever como U no zero, certo? U til no zero. Então aqui em vez de T til eu escrevo U til de T no zero, certo? Então vocês estão vendo que isso que está aqui é o nosso antigo U de T, certo? Ok? Então, eu tenho finalmente que esse U de T antigo é simplesmente esse util colocando E menos IH0T na frente, certo? Ok? Então eu tenho uma expansão para o U de T.
U de t. Esse U de t vai ser E menos I sobre H cortado H0t, certo? Que é aquele 1, mais 1 sobre IH cortado E menos I sobre H cortado H0t, integral de 0 a t dt'. Aqui eu tenho V de Q t'. Vamos escrever mais um termo. Mais 1 sobre IH cortado ao quadrado E menos I sobre H cortado H0t de 0 a t dt', integral de 0 a t' dt duas linhas. Estou escrevendo as duas integrais juntas aqui. V de Q t', V de Q t duas linhas. Mais, etc. Certo? Então aqui eu tenho a expansão para aquilo lá. Agora, o que era o nosso kernel, que a gente é capaz de escrever? Digamos que eu tenha o kernel K, Q', T, Q0. Certo? Isso daqui era simplesmente Q', U de T, Q. Era um elemento de matriz desse operador aqui. Agora, como esse operador está expandido em série, eu vou ter uma série para o K agora, certo? E essa série para o K vai ter o primeiro termo, que é simplesmente uma espécie de K0, no lugar de H eu ponho H0, e depois tem correções aqui, com 1V, 2V, 3V, 4V. Esses Vs agem em tempos, tá certo? E esses tempos são integrados. Mas vocês podem ver que tem um certo ordenamento aqui, tá certo? Esses Vs são operadores. E é fácil ver lá que esses dois operadores, esse operador aqui não comuta consigo mesmo em tempos diferentes. Porque tempos diferentes significa que eu fiz esse operador unitário que eu coloco aqui, que vai ter momento, vai ter t's diferentes. E esse p não comuta com esse q. Então isso aí vai fazer com que esses operadores v, q, t, esses que aparecem aqui, não comutam com eles mesmos em t's diferentes. No mesmo tempo, é claro que comuta, a mesma coisa. Mas em tempos diferentes não comutam. Mas da maneira como isso aparece na expansão, não tem ambiguidade nenhuma, porque vejam que aqui tem um T duas linhas, e o T duas linhas está integrado de 0 a T'. Então esse aqui é anterior àquele. Esse aqui tem que vir depois desse aqui, ou junto, né? Não pode vir antes, certo? Quer dizer, esse aqui tem que vir depois daquele. Então, isso aqui está ordenado devidamente, e está ordenado por essas integrações aqui. Tá certo? Muito bem. Então, tudo isso que eu fiz foi simplesmente para chegar numa série para o K. Se eu agora substituo isso daqui, é claro que eu posso escrever isso daqui como uma soma de n indo desde 0 até infinito, tá certo? Esse n vai ser a ordem de V, tá certo? Quantos Vs aparecem? Vai ser um K. Deixa eu tentar manter a notação das anotações aqui, porque senão... sim. K, N, tá certo? Q' T, Q0. O que é o K0? O K0 é simplesmente o propagador que só tem o H0. O K1 vai ter isso aqui sanduichado entre Q e Q'. Q' do lado de cá e Q do lado de cá, mas vai ter um V aqui dentro, certo? E um V de interação, certo? E assim por diante. Então a gente tem aqui a série de Dyson escrita em termos de propagadores, quer dizer, que são elementos de matriz desses objetos aqui. Então, se a gente quiser escrever isso em termos de integrais de trajetória, a gente tem que escrever esses elementos de matriz que aparecem aqui como integrais de trajetória. O primeiro já está pronto, certo? O primeiro eu já sei. Agora, aqui tem uma coisa dentro que eu preciso olhar o que é,
certo? Esse V. O que esse V vai fazer lá dentro, certo? Muito bem. Então, deixa eu mantenho aquilo porque, digamos, são as definições básicas do que é o que, certo? Então, vamos olhar um termo qualquer disso aí, certo? Vamos olhar o termo, digamos, de segunda ordem, certo? Para não ser simples demais e também não ser complicado demais. Talvez eu possa olhar o de primeira ordem, que é mais simples. Não, tudo bem, é a mesma coisa. Ok? Então, vamos olhar o K2. O K2, então eu vou calcular, eu quero me livrar, veja o que é o K2, vamos voltar aqui. O K2 vai ser todo esse objeto aqui, sanduichado. Do lado esquerdo vai ter um Q' e do lado direito vai ter um Q. Certo? Aqui eu tenho esse operador e aqui tenho esse IH cortado. Então, esse K2 vai ser 1 sobre IH cortado ao quadrado, um elemento de matriz. Certo? Então, eu vou deixar esse IH cortado para lá e vou escrever aqui, por simplicidade, simplesmente IH cortado ao quadrado vezes o K2. Certo? Q', T', Q0. Vou escrever esse aqui como um exemplo. Certo? O que é esse objeto aqui? Esse objeto vai ter do lado de cá um Q', certo? Autovetor de Q, independente do tempo. Aí ele vai ter aqui um E menos I sobre H cortado, H0T. Certo? Depois ele vai ter aquela integral, vamos colocar as integrais aqui para fora. dt' e uma integral em dt duas linhas, isso aqui de 0 a t', isso aqui de 0 a t. Certo? Integral do quê? Integral do que está aqui. Então vamos escrever as coisas de dentro da integral. As integrais já estão lá fora, tá certo? O que eu tenho são 2Vs, certo? Então vamos colocar os 2Vs aqui, certo? Tenho aqui um V da representação da interação. Q, T, vamos colocar assim, e a T', porque é o primeiro, certo? E o segundo é T duas linhas, certo? V, Q, T duas linhas. Eu sei que esse daqui tem que vir antes desse, que vem antes desse, e que vem antes do zero, certo? Tá? Então é isso. Então, esse elemento de matriz grandão é escrito como uma integral no tempo desse outro elemento de matriz aqui. Certo? Certo? Então, vamos olhar. Esse elemento de matriz depende desses tempos aqui, que vão ter que ser integrados. Certo? Vamos agora lembrar o que é esse operador aqui. Tá certo? Esse operador aqui vai ser o seguinte. Isso aqui vai ser, outra vez, a integral de 0 a t dt', integral de 0 a t' dt duas linhas. Agora aqui eu tenho Q', aqui eu tenho E menos I sobre H cortado H0T. Esse V de Q', deixa eu colocar aqui, para lembrar, V. Acho que eu tinha chamado de Vtil, não tinha? Tinha chamado de Vtil. Eu perdi os T's aí pelo caminho, mas é tudo Vtil aí, certo? Esse Vtil de Q T é simplesmente E, I sobre H cortado, H0T, esse T é o que está aqui, tá certo? V de Q, esse é o usual, na representação de Schrödinger, E menos I sobre H cortado, H0, o operador T. Certo? Então, cada Vtil daqueles é um V comum com propagações livres de um certo tempo, que é o tempo dele, dos dois lados. Então, esse daqui vai ter um E, I sobre H cortado, H0, T', tá certo? Aqui vai ter um V
de Q, certo? E aqui vai ter um E menos I sobre H cortado, H0, T', certo? Tomei conta desse, que é isso aqui. Agora, esse outro aqui vai ser a mesma coisa, vai ter um E, I sobre H cortado, H0, T duas linhas, um V de Q, E menos I sobre H cortado, H0, T duas linhas. E acabou. Q. Certo? Então, apareceu o outro V aqui, certo? Então, vocês estão vendo que eu escrevo tudo isso em termos das coisas de Schrödinger e algumas propagações livres pelo meio, certo? O que é isso? Vamos olhar agora todo esse objeto aqui, esse novo elemento de matriz, tá certo? Isso daqui vai ser o seguinte, vai ter um Q'. Aqui, eu posso, é claro que eu tenho H0, que comuta com ele mesmo, então eu posso combinar essas duas integrais, esse H0, independente do tempo, está aqui, tá certo? Então, vai ficar E menos I sobre H cortado, H0, T menos T', certo? Porque aqui é mais, certo? Aí eu tenho V de Q, aqui eu tenho E menos I sobre H cortado, H0, T' menos T duas linhas. Certo? V de Q. E aqui, finalmente, eu tenho E menos I sobre H cortado, H0, T duas linhas. Q. Isso daqui é o propagador da evolução livre, tá certo? O operador de evolução sem V, só H0. Então, vocês estão vendo o que esse elemento em matriz representa, como é que a gente pode entender ele, tá certo? Se a gente quiser uma historinha, é assim, eu começo em Q, certo? Aí eu evoluo esse Q livremente durante um tempo T duas linhas. Então, esse Q vai evoluindo só com H0 até T duas linhas. Em T duas linhas age o potencial, certo? Isso dá outro estado. Faz um estrago lá naquela evolução. Mas essa coisa estragada já pelo primeiro V é evoluída por um outro tempo adicional desde T duas linhas até T', que é posterior. Depois desse segundo tempo, nesse segundo tempo, T' age de novo o potencial. Ok? Aí, depois do segundo estrago, ele continua evoluindo com H0 até o fim, e aí eu vejo a amplitude disso está no Q', certo? Claro que esse é o de segunda ordem. O de enésima ordem é a mesma história, só que em vez de o V agir duas vezes, age N vezes. Então, eu evoluo um pouquinho, age o V, age mais um pouquinho, age de novo. E é claro que o K completo eu tenho que somar contribuições onde o Q age nenhuma vez, uma vez, duas vezes, três vezes, até infinitas vezes. Tá certo? Essa é a expansão de Dyson, certo? Agora, então vocês estão vendo que com isso a gente chega que esse termo, por exemplo, que a gente pegou como exemplo de segunda ordem da expansão de Dyson, ok? Eu posso apagar tudo, porque já está lá no fim, que não interessa. Essa coisa aqui vai ser ainda, certo? Eu posso escrever isso da seguinte maneira. Eu tenho sempre, deixa eu escrever aqui, a integral de T'. Ah, sim, e depois de fazer isso, eu tenho que integrar em todos os tempos possíveis, certo? Ok? Mantendo a ordem deles, certo? Ok? Agora eu vou escrever isso assim. Deixa eu economizar um pouco de espaço aqui. Aqui eu tenho Q', tá certo? Aí eu tenho essa evolução aqui,
E menos I sobre H cortado, H0, T menos T'. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar agora um conjunto completo aqui que eu vou chamar Q1. Q1, Q1. E vou colocar uma integral em dQ1. Certo? Isso é 1, certo? Aí eu tenho aqui o V de Q, ok? Agora, esse V de Q, quando o Q age aqui, vai dar um V de Q1, tá certo? Eu podia colocar outro aqui e usar ortogonalidade, mas eu já sei que o Q agindo aqui vai dar o V de Q1. Então eu posso escrever isso como V de Q1 agora, que é um número, certo? E aqui o Q1. Então eu escrevi até aqui. O que eu fiz? Eu coloquei o conjunto completo Q1, e aí o V de Q1 fica aqui no meio como um número, certo? Ok? E depois, então, eu estou aqui. Depois desse Q1, aparece o E menos I sobre H cortado, H0, T' menos T'. Aí eu tenho o segundo V. Aí eu ponho um outro conjunto completo aqui, Q2. E o V vai aparecer um V de Q2 aqui, certo? Ok? E para estar tudo certo, eu tenho que integrar em Q2. Tá? E finalmente, do Q2, eu tenho mais uma propagaçãozinha, E livre, menos I sobre H cortado, H0, T, duas linhas, Q. Certo? Por que eu estou fazendo isso? Porque agora vocês estão vendo que isso já está expresso em termos de coisas que a gente sabe que são integrais funcionais. Certo? Isso daqui é a evolução livre de Q1 em T' até Q' em T. Certo? Então eu posso chamar isso daqui de um K0, certo? Esse K0 não é aquele K0, é também aquele, tá certo? Mas tanto faz. É o K que não tem V, certo? K0 é o mesmo para os dois, certo? K0, Q' T, e aqui Q1, T1. Certo? Porque, desculpe, Q1, T'. Certo? Nesse T' aqui, ele está no Q1. Certo? E vai daqui até o Q' no T. Certo? Aqui eu tenho um V de Q1. Certo? Que é um número. Isso aqui agora é um elemento de matriz, é um número complexo também. Certo? Isso aqui até é um número real. Aqui eu tenho um K0 de Q1 T', que chega em Q1 T', tendo saído de Q2 em T duas linhas. Certo? Agora aqui eu tenho V de Q2. E finalmente eu tenho um K0 de Q2 T duas linhas, Q0. Minha anotação às vezes fica meio capenga aqui. Ok? Então eu escrevi o integrando. Então o que é o objeto que eu quero? O objeto que eu quero é a integral em dQ1, a integral em dQ2, a integral de 0 a t dt' e a integral em 0 a t' de dt duas linhas. Isso daqui. Certo? Mas vocês estão vendo que, se não tivesse esses V's aqui, simplesmente a regra de composição, né, das evoluções, quer dizer, se eu saio de zero e vou até aqui, depois saio daqui e vou até lá e integro sobre tudo que tem no meio, quer dizer, isso aqui vai me dar simplesmente um K0 que começa aqui e acaba aqui, certo? Se não tivesse os V's. Mas tem os V's, certo? O que os V's fazem? É que na hora de eu integrar sobre aquele
Q1 no instante t', tá certo? Eu vou ter que pôr um fator V lá, certo? E aqui, na hora de integrar sobre o Q2 no T2', eu vou ter que pôr um outro fator V lá, tá certo? Então, isso, de fato, pode ser escrito como uma integral funcional, tá certo? Que é o seguinte, é a integral funcional usual, tá certo? Onde eu tenho I sobre H cortado a ação S0 de Q de T'. Isso daqui é se não tivesse V nenhum, certo? Mas nesse caso aqui, eu simplesmente tenho que colocar aqui um V de Q de T' e um V de Q de T', certo? E é claro que isso aqui vai depender do T' e do T', e eu vou ter que integrar em dt' e em dt'. As integrais ficam 0 a t', 0 a t. Certo? Então, é uma integral funcional onde tem alguma coisa aqui na frente. Se tiver um na frente, é próprio propagador livre. Mas eu coloco aqui esses termos na frente. Vejam bem, isso aqui, essa notação quer dizer que esse aqui é o valor da trajetória que eu estiver usando quando chegar naquele tempo. Quer dizer, quando chegar naquele tempo, eu tenho que colocar esse fator aí. Em outros tempos não tem aquele fator, certo? Então, isso são essas propagações aqui. Quando chega naquele tempo, aparece aquele fator. Ok? Então, se aqui, a ordem aqui não importa, certo? Porque qualquer ordem que eu coloque depende dos tempos que eu estou colocando. Se esse tempo aqui é menor do que esse, isso aqui vai aparecer sempre antes. Se esse aqui for maior, esse vai aparecer sempre antes. Porque eu chego no T' antes na hora de fazer a calculação, certo? Ok? Então, esse é o jeito de escrever. O que é isso daqui? Isso é basicamente o K2, certo? Então, agora o que fez? A gente tem o K2 escrito com uma integral funcional, certo? O K2 Q linha T Q0 vai ser 1 sobre IH cortado ao quadrado, integral de 0 a t, dt', integral de 0 a t', dt', tá certo? Integral funcional em Q de V de Q de T', V de Q de T', e aqui a exponencial da ação. I sobre H cortado S0 de Q. Ok? E agora eu posso escrever a série de Dyson para o K dessa maneira. Cada objeto desse daqui virou uma integral funcional. Só que uma integral funcional desse tipo aqui, chamado tipo elemento de matriz. Quer dizer que além da exponencial da ação, tem umas coisas no meio, na frente, certo? Muito bem. Só para você, é um exercício meio ocioso, tá certo? Mas se vocês quiserem escrever o termo genérico, N, Q' T, Q0, é óbvio que isso aí tá certo? Isso aqui vai ter IH cortado a N, aí vai ter, vamos ver, a notação aqui, nessas folhas eu escrevi uma notação melhor, quer dizer, aqui, em vez de T', eu chamei de T1. Isso aqui eu chamei de T2. Isso aqui chamei de T1. Isso aqui vai até T2. E aqui, então, isso aqui é T2. Isso aqui é T1. Certo? Tanto faz. São variáveis mudas, certo? Eu estou só dando outro nome.
É que essa notação é mais conveniente, porque no 2 ele vai 1 e 2, no n vai até n, tá certo? Então, eu vou ter aqui a integral de 0 a t do dtn, isso vai até a integral de 0 a t2 no dt1. Aqui eu vou ter, no integrando, eu vou ter essa integral funcional dq, e aqui eu vou ter o v de q de tn até o v do q de t1, e aqui i sobre h cortado S0 de q de t, certo? Então, eu tenho que calcular essas integrais aqui. Certo? Então, eu exprimi os termos da série de Dyson para o propagador em termos de integrais funcionais. Mas aí eu tenho que saber... aí o problema é calcular essas integrais funcionais. Não são as que a gente calculou, são outras. Tem umas coisas no meio, certo? Então, a gente tem que saber calcular essas coisas aqui. Então, a próxima coisa é a gente ver como é que a gente faz isso. Mas talvez antes de fazer isso, eu queria fazer o seguinte. Eu queria mostrar para vocês uns truques que tem aí, porque vocês estão vendo que essa expansão é uma expansão em potências e que certamente não é uma exponencial, porque uma exponencial, qualquer série de exponencial, o enésimo termo tem que ter um n fatorial, certo? Ok? Então vocês dizem, muito bem, e se eu escrever a ação completa, que é o S0 mais alguma coisa, e tentar expandir a exponencial disso daqui? Aí vão descer os termos da expansão da exponencial daquilo lá, tá certo? Que também é o V integrado, etc. Mas aí vai ter um n fatorial. Então, será que é a mesma coisa? Eu vou querer mostrar que é a mesma coisa, certo? Esse n fatorial é só um truque, certo? Vamos pegar, para isso, o seguinte, né? Se eu pegar os termos da série de Dyson, certo? Deixa eu ver quais, né? Esses que tinham aqui, tá certo? Vamos pegar essa integral aqui, certo? Vamos pegar outra vez o termo de segunda ordem como um exemplo, tá certo? O termo de segunda ordem na série de Dyson, pro útil, digamos, vai ter aquela coisa ali, ele vai ter uma integral. Vamos escrever agora assim, integral de 0 a t dt2, vamos escrever nessa notação, 0 a t2 de dt1. Aqui eu tenho o vtil de q t2 vtil t1 q t1. Como eu disse, essas duas coisas não comutam. Então, eles têm que estar nessa ordem, mas a ordem aqui está certa e é mantida. Quer dizer, esse tempo é sempre anterior a esse por causa da integração aqui. Certo? O T2 tem que ser maior do que T1 ou igual. Certo? Muito bem. Então, o que eu vou fazer aqui, vocês estão vendo que isso aqui é uma integral em dois tempos, T1 e T2, tá certo? Num certo domínio aí. Eu integro em T1 de 0 a T2, depois em T2 de 0 a T. Certo? Então, vamos ver o que eu estou fazendo aqui. Digamos que esse daqui é o T1 e aqui é o T2, certo? Então, esse é o domínio de integração, está aqui dentro, certo? Digamos, aqui está 0, aqui está T, certo? Aqui está o T. Então, eu estou integrando em alguma coisa que tem que estar dentro desse quadrado aqui. Mas esse não é o quadrado inteiro. Se eu pegar a diagonal do quadrado, vocês estão vendo que eu estou integrando antes em T1, tá certo? Essa coisa que está aqui, em T1, de 0 a T2, tá certo? Então, integrar em T1 é variar o T1, tá certo? De 0 até T2, mas então a 0 até a diagonal, certo? Então, eu escolho aqui um certo T2, para um certo valor de T2, eu integro de 0 até T2. Então, eu integro uma fitinha aqui, certo?
E a segunda integral é a integral de todas as fitas, certo? Então eu pego essas fitinhas, somo todas, e esse T2 vai de 0 até aqui. Então, no fim, eu cubro esse triângulo aqui em cima, certo? É isso que eu estou integrando, certo? Eu posso escrever essa mesma integral de outro jeito, certo? Eu vou dizer, agora eu vou escrever isso, eu vou dizer que isso é igual, tá certo? Integrando é a mesma coisa, certo? Q de T2, V til Q de T1. Esse é um truque útil de saber, então deixa eu falar uma vez se vocês nunca viram isso. Se vocês viram, desculpem, porque é chato. Então, eu quero integrar antes, tá certo? Em T2, tá certo? Mas eu vou integrar em T2, o T1 tem que ser menor. Então, eu escolho um certo tempo e vou integrar em T2 daqui, do T que eu escolhi, do T1 que eu escolhi, até o T, certo? Para integrar, então eu vou integrar nessa fileira aqui, certo? Então eu posso dizer que isso aqui vai ser integral em dt2 agora, que eu vou fazer antes, tá certo? De T1 até T. Com esses domínios aqui, é claro que o T1 continua sendo antes, tá certo? Ok? E depois eu integro em dt1 de 0 a T. Aí eu pego essas fitinhas aqui e agora somo as fitas verticais e integro no mesmo domínio. Então é simplesmente mudar a ordem de integração. Quer dizer, essa coisa aqui é a mesma coisa que essa, certo? Então isso é igual a isso. Agora, dt1 e dt2 aqui são variáveis mudas, tá certo? São índices, né? Então eu posso trocar Q1 com Q2, certo? Na segunda, certo? Eu posso chamar dt1 de dt2 e dt2 de dt1, em todo lugar. Então o dt1 vira dt2 e o dt2 vira dt1. dt2 vira dt1 e dt1 vira dt2. Não mudei nada, só mudei o nome das variáveis, certo? Ok? Ali no intervalo também embaixo muda? Ah, também muda. Isso aqui vale de T2 até T, certo? Né? Então agora isso e isso é a mesma coisa. Tá certo? Vocês estão vendo, a integral aqui é de dt2 de 0 a t, aqui é dt2 de 0 a t. Aqui é dt1 de t2 a t e aqui é de 0 a t2. Então, se eu puder somar essas duas coisas, vai dar aquilo lá. Acontece que aqui, vejam, aqui eu tenho t2, t1, aqui eu tenho t1, t2. Tá certo? E essa coisa eu não posso trocar de ordem, porque eles não comutam. Certo? Ok? Então, o que a gente escreve? A gente não se dá por vencido, tá certo? É claro que isto é igual a isto, certo? Então, se eu somar os dois e dividir por 2, tá certo? Ainda é a mesma coisa, certo? Ok? Então, isso daqui vai ser 1/2 da integral de 0 a t de dt2. Agora eu junto as integrais 0 a t de dt1, tá certo? Mas eu tenho que tomar cuidado com o integrando, porque tem certas ordens que são diferentes. Então aqui eu vou escrever o seguinte: eu vou ter v til, o integrando é o mesmo a menos da ordem, q t2 v til q T1, isso se T2 for maior do que T1, certo? Então, para ter certeza disso, eu ponho aqui uma função θ. θ de T2 menos T1. Isso é função de Heaviside, certo? Se T2 for maior do que T1, isso é 1. E se T2 for menor do que T1, é 0. Tá certo? Então, isso aqui mata automaticamente isso nessa região que não funciona. Mas nessa região que não funciona, eu somo o contrário, certo? V til Q T1 V til Q de T2, que é a ordem que tem aqui embaixo, com o θ correspondente, θ de T1 menos T2. Certo? Então apareceu o meio aqui.
Se vocês fizerem o mesmo tipo de coisa para n, vai aparecer n fatorial. E vocês têm todas as ordens possíveis, porque vocês têm que permutar isso de todas as maneiras possíveis, e quem que tem antes, quem vem depois, tá certo? Ok? E essa coisa que está aqui embaixo, é claro que é uma coisa comum, que aparece frequentemente, e é mais difícil escrever isso quando tem mais, por isso que eu peguei o 2, tá certo? Mas isso aqui a gente escreve assim, T, e é simplesmente Vtil Q T1 Vtil, não importa o que eu coloco aqui, 1 ou 2, tá certo? Vtil Q T2. Esse T é uma abreviatura para dizer, não é isso aqui, nessa ordem, é o produto ordenado temporalmente, tá certo? Quer dizer, o tempo menor tem que agir antes, essa que é a ideia, certo? Então, isso aqui está numa certa ordem se o T1 for menor do que T2 e está na outra ordem se o T2 for menor do que T1. Tá certo? Então, eu posso escrever aquele termo lá como 1 sobre 2, que é a mesma coisa que 2 fatorial, da integral completa, tá certo? Sem essas restrições aqui, mas dizendo que os operadores de interação que estão lá dentro estão ordenados temporalmente. Certo? É claro que eu posso fazer o mesmo truque nessas integrações aqui. A única coisa é que aqui não tem problema da ordem, tá certo? Porque a ordem é automática. Por causa disso aqui, eu tenho que só ficar olhando na hora de calcular a ação. Quando chegou naquele tempo, eu tenho que colocar aquele negócio. E sempre chega, o menor chega antes, tá certo? Então, a ordem aqui é automática. Isso aqui não são operadores, tá certo? E a ordem é dada automaticamente. Então, eu posso escrever essa coisa aqui também da seguinte maneira. Eu posso escrever, aqui eu posso colocar um 1 sobre n fatorial, tá certo? E aí estender as integrais todas até t, tá certo? Ok? E isso daqui não é nada mais do que a expansão da ação, certo? Ok? Tá? Vamos ver o que eu posso apagar aqui. Isso daqui eu não preciso mais. Então, digamos que eu sei o que é esse K aqui. Esse K aqui, afinal de contas, sei escrever uma expressão formal. Eu não sou capaz de calcular, talvez, mas tudo bem. Quer dizer, esse K de Q' T Q0 é simplesmente a integral funcional de Q, tá certo? De E elevado a I sobre H cortado. Agora eu vou escrever assim, S0 de Q de T', tá certo? Isso é a ação que eu tenho lá, mas é a ação do H0, vocês lembram? Tinha o L0. Mas aí eu tenho ainda menos a integral de 0 a T de T' V de Q de T'. Certo? Porque isso aqui é MV2 menos L, e isso aqui tem um menos V aqui, certo? Ok? Tá? Isso é a expressão que a gente usou até agora. Só que eu escrevi a ação quebrada em 2 pedaços, o S0 e o V. Eu podia escrever essas duas coisas juntas, eu posso escrever como um S completo de Q de T', certo? Mas eu escrevi o S como S0 mais aquele pedaço. Então, isso aqui são números. Né? Então, eu posso dizer essa exponencial aqui é a exponencial disso vezes a exponencial disso, mas a exponencial disso eu não sei calcular. Tá certo? Então, eu expando ela. Tá certo? Então, eu posso escrever isso como uma integral em dq. E aqui vai ter sempre o E, I sobre H cortado, o S, 0 de Q', essa eu deixo lá. E aqui eu vou ter uma expansão, que vai ser 1 mais, veja, tem o menos aqui, esse menos vira um mais se o I for para baixo, tá certo?
mais 1 sobre IH cortado, integral de 0 a t dt' v de q de t', mais papapá, certo? E isso daqui é exatamente essa expansão aqui, certo? Ok? Quer dizer, antes de se usar integrais funcionais nessas coisas aqui, quando começou essa história de teoria de campos, essa história de ordenamento temporal era uma coisa importante, então tinha uma opção de coisas, etc. Aqui vocês estão vendo que a integral funcional faz isso automaticamente, certo? Muito bem. Então, a gente o que fez? Achou uma expansão de Dyson, mostrou que cada termo pode ser escrito como uma integral funcional e que cada termo desse é a mesma coisa de que eu pegar a integral funcional inteira e expandir na parte que eu considero perturbação e pegar cada termo da expansão como um novo pedaço do K, certo? Veja, aqui vai ter 0 vezes, aqui vai ter 1 V, depois vai ter 2 vezes, etc, etc. E esses Vs aqui, com aquele zero, é justamente a expressão que está aqui, certo? Sim. Ali, na expressão do KN, Sim. Os Vs, Aparece o quê? os potenciais. Os Vs. Um monte. N. Então aqui, ó. Mas, quer dizer, ali você ordenou, né? Você disse que... Não, mas vejam, mas é que aqui eles já viraram números, porque eles já estão dentro da integral funcional. Sim, mas eles continuam dependendo do texto. Não, mas isso aqui é só para lembrar que esse funcional é V do Q da posição da trajetória naquele instante. Porque isso aqui já é uma soma sobre as trajetórias. E as trajetórias vão evoluindo no tempo, tá certo? Quando chega naquele tempo, aí essa daqui, essa integral nesse tempo tem um fator V aí, certo? Pensa na discretização. Quando você discretiza, você tem aquela integral dq1, dq2. Você sempre pode escolher, quando você tem 2 ou 3 tempos ou n tempos, você pode escolher esses tempos intermediários como coincidindo com os tempos onde age potencial, certo? Você acerta um pouquinho. E aí, na hora de fazer aquela integral, além dos fatores que você tem lá, que vem daqui, você tem um V de Q na frente, certo? É a única diferença. Isso aqui é só uma notação para a gente saber que é o Q naquele instante. Ele depende do Q naquele instante. Então, os Q nos outros instantes pode ser o que quiser, certo? Agora, depois eu vou ter que integrar sobre esse instante. Então, se eu conseguir calcular aquilo como função daquele T, aí eu integro em T, certo? O resultado, mas eu tenho que calcular. Então, o problema todo que sobra é como calcular essas coisas aqui, certo? Ok? Muito bem. Então, para isso, existe uma outra coisa que é um truque geral que se usa em vários contextos, não só nesse, mas é completamente... quer dizer, eu não preciso calcular. Eu calculo uma integral funcional, que é um pouquinho pior do que a do S0 puro, do que essa primeira aqui. Tá certo? É um pouquinho pior do que o K0. Vocês já calcularam algumas nos exercícios, tá certo? E ela me dá todas as outras. Por fazendo derivadas funcionais. Certo? Deixa eu mostrar qual é o truque. Certo? O truque é simplesmente o seguinte. Digamos que eu pegue o meu L, tá certo? O meu L, vocês se lembram, era um L0 menos um V de Q, tá certo? E que era também m sobre 2 q ponto ao quadrado menos v0 de q menos v de q, certo? Então, isso daqui era o meu L0, que supostamente corresponde vai dar uma ação S0 que eu sei calcular. Digamos que isso aqui é gaussiano, certo? Isso aqui é um oscilador harmônico. Eu quero calcular isso não com a ação com o V, mas eu quero calcular com S0 e mais uns fatores V na frente. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma outra ação que eu vou chamar L,
índice J. Bom, eu vou pôr isso aqui na minha página, então deixa eu tentar ver se eu estou inventando uma notação diferente. Estou. Então deixa eu colocar a mesma notação que está aí, certo? Eu fico no L0, quer dizer, eu esqueço do V. Mas é um L0 que eu vou chamar L0J. O que é esse L0J? Ele é o L0, M sobre 2, Q ponto ao quadrado, menos V0 de Q, mas com uma força externa dependente do tempo. Certo? Então aparece aqui mais um J de TQ. Se isso aqui eu sei calcular uma gaussiana, isso aqui continua uma gaussiana, certo? Até aquele f de t não muda, porque isso aqui é linear, então é fácil, certo? Quer dizer, eu só preciso pegar aquelas funções de Green, se vocês olharem naquele exercício, achar a solução clássica e achar a dependência de t apropriada. Dá uma conta desagradável, porque essas funções de Green são meio enroladas, às vezes, então dá um trabalhinho fazer. Mas eu posso calcular isso aqui, tá certo? Eu posso calcular agora um K0J, certo? O que é esse K0J? Também de Q' T Q0, certo? Isso daqui é a integral funcional de Q com a ação I sobre H cortado S0J de Q'. Isso quer dizer que vai ter o S0 e vai ter um termo que é mais I sobre H cortado, a integral de 0 a T, J de T', Q de T', dt', certo? Então, digamos que eu sei que eu calculei isso aqui. Tá? Se eu calculei aquilo, vamos ver o que eu tenho aqui. Eu tenho a integral funcional, deixa eu escrever por extenso, e I sobre H cortado S0 de Q de T', deixa eu escrever separado aqui, e I sobre H cortado, a integral de 0 a T dt', J de T', Q de T', dt'. Esse é o pedaço da ação a mais, tá certo? Quer dizer, se agora, em vez de colocar só essa ação, eu colocar essa, vocês calculam aquele S0J. Seria, sei lá, o problema livre, mas forçado com uma força externa, dependendo do tempo. Muito bem. Então, isso é a coisa que eu chamei de K0J Q' T Q0. O truque é o seguinte: vamos agora pegar esse K0J, é muito simples, Q' T Q0, e calcular uma derivada funcional dele em relação, que veja, isso aqui é um funcional dessa força externa, certo? Para cada força externa, isso aí sai uma ação diferente, certo? Então é um funcional da força externa. Eu faço a derivada funcional disso daqui em relação ao J de T1, digamos. Escolho um certo T1 e digo, onde tiver J de T1, aquela força ali, naquele instante, eu faço a derivada funcional, certo? O que vai acontecer? Bom, é só fazer a derivada aqui dentro, tá certo? O que vai acontecer isso aqui vai ser a integral funcional ainda, de Q. Veja, isso aqui vai ser agora ainda um funcional, mas vai ser uma função de T1 também. Tá certo? Como é que é isso? Isso aqui vai aparecer o I sobre H cortado S0 Q de T', que não tem nada a ver com J, e aí está aqui o J. Quando eu derivo isso aqui funcionalmente, é uma exponencial, dá a mesma exponencial, então vai aparecer outra vez a exponencial, I sobre H cortado, integral de 0 a T dt', J de T', Q de T'. Mas eu estou derivando funcionalmente em relação a J no tempo T1. Então eu tenho que pegar o termo aqui que tem J de T1 e derivar em relação a J de T1. Isso vai aparecer descer aqui na frente o quê? Um IH cortado
I sobre H cortado, todos os coeficientes, um Q de T1, pronto, é isso. Desceu isso aí na frente, certo? Ok? Então, o que eu fiz? Essa integral aqui, com o Q na frente, não o V ainda, é o Q, certo? Eu já sei pôr um Q ali. Como é que eu ponho um Q? Eu derivo funcionalmente em relação ao J no tempo correspondente ao instante que eu quero o Q. Se eu quero o Q no T1, eu derivo em relação ao J de T1. Certo? Mas não é isso que eu quero, porque ainda tem essa ação aqui. E agora? Bom, nada mais fácil. É só calcular essa derivada funcional, onde J é igual a zero. Eu calculo a integral funcional e no fim eu faço J igual a zero. Tá certo? Então, quando eu faço J igual a zero, esse pedaço da ação vai embora. E o que sobra é simplesmente I sobre H cortado, a integral funcional de Q. Aqui tem um Q de T1 e aqui I sobre H cortado, S0 de Q de T'. Então vocês estão vendo que essa integral KJ é como se fosse um gerador de todas as outras. De todos, né? Se eu quiser aqui um Q quadrado, é só fazer a segunda derivada funcional aqui, né? Derivar duas vezes. Cada vez que eu derivo em relação ao J de T1, me desce um Q de T1. Tá certo? Ok? Então, sempre que o potencial puder ser expandido em série de potências, eu sempre posso usar isso aqui para calcular as integrais funcionais. Quer dizer, tudo que eu preciso é calcular essa integral funcional aqui. Né? Ok? Então, com isso a gente tem um esquema que, em princípio, a gente é capaz de calcular cada termo dessa série de Dyson. Aí a gente pode depois brincar com todos os outros truques que a gente já aprendeu. Por exemplo, a gente quer calcular algum estado fundamental, até uma certa ordem de perturbação. A gente pode usar o truque do tempo imaginário, né? Só que eu não sou capaz de calcular ele exato. Mas eu digo, eu pego isso aqui, não tem uma certa ordem, a ordem que eu calculo, e vou para tempo imaginário e tento extrair a energia do estado fundamental, ou qualquer outra coisa. Certo? O que a gente pode fazer com isso é muita coisa. Mas acontece que é complicado, certo? Por exemplo, se vocês quiserem calcular o deslocamento do estado fundamental de por exemplo, digamos que eu pego uma osciladora anarmônica. Tem um oscilador harmônico, certo? Aí eu quero fazer oscilador eu coloco um termo lambda Q4 a mais. E digo, isso aí é uma pequena perturbação. Eu quero saber quanto que isso muda a energia do estado fundamental. Certo? Se vocês estão num curso comum de mecânica quântica, o que vocês fazem? Vocês pegam a função de onda do estado fundamental, pega esse lambda Q4, sanduícha no estado fundamental, faz uma integral e dá o deslocamento. Certo? Morreu. Fim. Né? E aqui? Aqui vocês precisam começar calculando o oscilador forçado. Certo? Depois vocês precisam usar o oscilador forçado para colocar um Q4 aqui. Então vocês precisam fazer 4 derivadas funcionais daquele negócio. Lembra que aquele propagador QJ tem muitos termos, tá certo? Ok? Então você tem que pegar e calcular, derivar aquilo 4 vezes em relação a J1. Certo? Ok? Aí vocês têm uma coisa que ainda não é o que vocês querem, porque você tem um Q' final e um Q inicial. Tá certo? Vocês podem dizer, bom, mas como é oscilador, eu quero o valor médio. Então, para calcular o valor médio, eu simplesmente ponho J igual a zero, já tenho os Q4, e aí eu vou de Q a Q', certo? Eu coloco uma função de onda do estado fundamental aqui, outra aqui, e pronto. Né? Outro jeito é, faça uma rotação daquelas, tempo imaginário, e tenta calcular isso aqui em primeira ordem, VQ, vai ter um Q4 aqui, e veja o que acontece com o estado fundamental, certo? Isso é uma conta extremamente desagradável, certo? E vai dar o mesmo resultado, certo? Se vocês pegarem aquelas referências que tem na página inicial, antes de começar o curso, tá certo? Uma delas, um cara da Mackenzie, ele faz exatamente isso. Ele calcula o deslocamento do estado fundamental para um oscilador anarmônico desse jeito, indo para tempo imaginário, certo?
Né? E aí, no fim, ele diz, veja, para fazer com mecânica quântica usou só essa integralzinha aqui, que dá evidentemente o mesmo resultado. E qualquer pessoa que diga que esse método compete com o outro deve estar fora do seu juízo perfeito, tá certo? Acontece que em outros problemas de teoria de campo, essa complicação toda aqui é extremamente amigável, apesar de tudo. Isso mostra, talvez, quanto que a teoria de campos é não amigável, certo? Mas, quer dizer, isso aqui passa a ser bom. É um pouco a história dos bodes também, né? Mas, enfim. Enfim, a gente pode fazer essas coisas. Então, da próxima vez eu vou tentar descobrir alguma coisa que seja, ao mesmo tempo, factível, não completamente louca e talvez que ilustra um pouco como é que essas coisas funcionam. Porque isso aqui foi um bocado formal, certo? Então, eu só queria mostrar. Agora, esse tipo de jogo vocês encontram o tempo todo em teoria de campos, certo? Em teoria de campos tem vários objetos que são definidos dessa maneira. Eu sempre invento uma adaptação disso, que é chamado funcional gerador de não sei o que, tá certo? E aí eu faço derivadas funcionais e com isso eu calculo as funções chamadas de 2 pontos, de 4 pontos, não sei o que, certo? Mas isso com os integrais funcionais é uma coisa mais ou menos simples. Muito bem. Eu fiz isso aqui da maneira mais pedestre possível, usando a representação de interação, e sempre que aparece isso daqui, escrevendo isso explicitamente. Outro cacuete é que, antes das pessoas fazerem isso nos livros, nos textos e nos cursos, eles dizem, bom, para fazer teoria de perturbação, a gente precisa ir para a representação de Heisenberg. Tá certo? E fazem tudo na representação de Heisenberg. Por quê? Porque em teoria de campos se usa a representação de Heisenberg. Certo? Mas não precisa. Certo? Isso aqui é só um exemplo de que não precisa. Certo? E a tradução para Heisenberg é muito simples. Tá certo? Eu não sei se vocês ainda têm paciência, mas acho que não precisa. Talvez eu fale isso da próxima vez. A representação, só para ser simples, a representação de interação, quer dizer, se eu pego um estado Q, tá certo? Ele é um autoestado, esse operador é independente do tempo, representação de Schrödinger. Então, esse vetor aqui é independente do tempo. Agora, se eu vou para a representação de interação ou de Heisenberg, porque a de interação é de Heisenberg em relação ao H0, certo? Então, a de Heisenberg seria o quê? O Q de T de Heisenberg. Isso aqui, o Q depende do tempo. Isso aqui vai ser EI sobre H cortado HT, Q, EI sobre H cortado HT. Agora é o H completo, certo? Ok? Agora, eu quero achar os autovetores disso. Então, eu pego o Q de T e quero achar um autovetor. Como o Q depende do T, o autovetor também vai depender do T. Isso é confuso, certo? Porque vocês talvez se lembram, mas na representação de Heisenberg os estados não dependem do tempo. De fato, os vetores de estado não dependem do tempo, porque quem evolui são as variáveis dinâmicas. Mas os autovetores das variáveis dinâmicas dependem do tempo. Porque as variáveis dinâmicas dependem do tempo. Certo? Então, isso aqui é o autovetor de posição na representação de Heisenberg. Tá certo? Ele satisfaz isso aqui. Q, T. Tem que ser o mesmo T aqui e aqui. Tá certo? Se eu coloco isso lá, eu descubro que esse Q de T é semelhante àquele EI sobre H cortado H T Q, o Q usual de Schrödinger. Certo? Ele tendo voltado para trás. Certo? Então vejam, se eu pegar Q' e fizer o produto escalar com Q de 0, isso aqui agora são autovetores na representação de Heisenberg. Isso daqui vai ser o Q', estou vendo aqui, esse Q vira Q', isso daqui está agindo do lado esquerdo, então tem que ser o adjunto, E menos I sobre H cortado HT, e aqui do lado direito eu tenho Q.
Zero, porque t é igual a zero aqui, certo? Então é isso, mas o que é isso? Isso é o k. Certo? Então é uma questão só de notação. Em vez de escrever k desse negócio, ou k com u aqui, eu escrevo simplesmente isso aqui. Tá certo? Esses são os autovetores dependentes do tempo. E com isso daqui dá para refazer tudo isso daqui, escrevendo em termos desses objetos aqui na representação de interação. A única diferença dessa representação de Heisenberg para a interação é que em vez de h tem h0. Certo? Então dá para fazer uma opção de coisas aí. Certo? Bom, isso então... vocês pegarem um texto, por exemplo, Moisés diz, para preparar agora vamos para a revelação de interação. Imediatamente começa com essas coisas aqui, certo? Mas se você não quiser fazer, não precisa, certo? Mas tudo bem. Então, fim por hoje. Amanhã a gente continua.